Sim, sim. Um cara raiz. Aí o que? Vai aparecer outro que não é raiz, vou falar a verdade, não é raiz. É influenciado pela, né, a influência digital. Muito marketing, né? Sim, né? exato. Não é, entendeu? O Marcelo é um cara que tem bagagem, eu dou um recado pra garotada de hoje, aproveite o Marcelo. Aproveita o Marcelo porque é um cara que veio de raiz, tá entendendo? É um cara que tem experiência, influência no futebol e muito, né, muito não estão levando de brincadeira. Ô Marcelo, fala um pouco do campeonato aqui que teve aqui. Como foi? Essa é a copinha, né, JG de base. Essa copinha ela já se tornou uma tradição, né, Verônica? As pessoas ficam já esperando a próxima. Então já são 12, né? A próxima agora vai ser a 13ª. Ela teve um saldo muito positivo, né, na competição esse ano, que era uma competição que ela estava, nos anos passados aí, ela estava um pouco, assim, o brilho dela estava um pouco, né, apagando. Você vê que agora teve o desfile, né, tinha 6 anos já que não tinha esse desfile, e esse desfile ele é uma tradição, né, da competição. Logo no seu primeiro início, teve esse desfile, botava aquela multidão na rua. Isso é muito importante para o futebol iniciante, né, que é o futebol de base, que é o garoto com 13 anos, garoto com 15 anos, que aí é onde se inicia tudo. Né? Hoje um garoto com 13 anos, esse garoto ele tendo foco, Everaldo, ele com certeza no futebol de hoje ele vai vingar. Porque hoje o futebol, se você cuidar da parte física, se você pagar um preço de dormir cedo, de se alimentar bem, você vai ser jogador profissional. Não tenha dúvida sobre isso. É isso como a gente vê. Você vê, Marcelo, não é não no futebol, mas você vê hoje em dia, até os filmes, ele mostra, né? Ele mostra aquele lutador de artes marciais. Eles mostram como se desse tá dando um exemplo. Aqueles antigos, que nem, né, não vou nem falar o nome, porque pode ter direitos autorais, né? Aqueles de artes marciais que é muito lendário, né? Não vou nem falar o nome. Exato. Você vê aqueles filmes, né? Exato. Hoje, ali já é um exemplo hoje para... É como uma pessoa procurar uma pessoa de esporte raiz, entendeu? A garotada de hoje tem o quê? Procurar uma pessoa de raiz, buscar raiz do fundo, como foi, como foi que ele progrediu, né? E assim, eu acho que a mocidade tem que procurar isso. E outra coisa, né, Verão? Daqui a gente sempre prega ao atleta o horário, né? A gente tem horário, disciplina, né? Porque hoje a gente vê o jovem hoje, o adolescente, a criança, ele muito levando as coisas na brincadeira, né? E aqui a gente prega isso, como você falou. Eu tenho um pouco lá, assim, claro que a gente se atualiza, né, nos dias de hoje, que tem que atualizar, mas eu sempre prego o raiz, né? Eu sempre prego que eu tive vários treinadores, né? Trabalhei com Givanildo Oliveira, com Valmir Luruz, que eram treinadores que era assim, eles tinham poder de incentivar você, de colocar você no caminho do bem. Sempre o Givanildo Oliveira, ele era um treinador que ele se preocupava com você em casa. Ele perguntava ao atleta como é que você ganhava algum dinheiro a mais, e às vezes você comprava um carro, comprava uma coisa assim e ele falava: ó, garoto, compra uma casa, porque uma casa você vai ter ela, né, para sua família. Se a sua mãe não tiver uma casa, mora de aluguel. Então eram esses conselhos, né, que esses treinadores passavam para a gente. E como eu aprendi muita coisa com eles, eu passo isso para os meus atletas, né, para os meus alunos hoje, que respeitem os mais velhos, a família, respeite o pai, a mãe, né, porque a mãe, o pai, a família é uma base de tudo. Então a gente fica muito triste hoje quando a gente vê essa parte aí, né, da educação, ela morrendo, que é aquela educação raiz, né, que se tinha respeito. Mas aqui no nosso trabalho a gente sempre prega isso, né, ao atleta respeitar o companheiro, respeitar o trabalho. A gente sabe que está difícil hoje lidar com esse tipo de situação, né? Você sabe que hoje tem uns direitos aí que... É uns direitos que eu não vejo, assim, ele não acrescentou de um lado. Tudo bem que tem os direitos, agora os direitos para a criança não ajudar o pai, os direitos para a criança, ele tem muita proteção, e essa proteção, se fosse uma proteção que o garoto ele tivesse a sua família dentro de casa, a educação pela família,
seria legal. Mas a gente vê muitos garotos de ruas que não tem famílias, né? Não tem essa proteção da família e tem a proteção, mas é uma proteção que no meu modo de ver não é legal, né? Não pune esses garotos. Então hoje, para se criar um filho está muito difícil nessa questão aí de educação. Muito complicado, né, Marcelo? Muito complicado. Ô Marcelo, no campeonato assim, quando você vai para... Qual é a sensação, né, que, claro que faz positivo de tirar no primeiro lugar, né? Não ser vice-campeão, mas ser campeão, né? Qual é a sensação, Marcelo, quando você é campeão no primeiro lugar? Qual é a sensação que você sente quando sai assim com para fora? Olha, Verão, a sensação é a melhor possível, né? Porque vem logo, é um filme. Aquele momento ali que você é campeão, você lembra do trabalho, do dia a dia, do suor, né? Você lembra do que o garoto ele pagou um preço nos treinamentos. Então a gente foca tudo isso naquele momento ali, é um momento de muita alegria e a gente fica muito satisfeito porque teve o resultado. E esse resultado ele veio com o título, mas para se ser campeão tem que pagar preço. Ninguém é campeão sem pagar preço, né? Tem que ralar. Eu sempre falo para meus garotos aí, para eles que se quiserem algo na vida, no futebol, se quer ser jogador de futebol, tem que pagar preço. E às vezes esse preço ele reflete no título de campeão, né? Porque você está disputando ali, a gente sai numa competição dessa aí, às vezes tem 20 equipes, né? Do Nordeste todo, ali tá as melhores equipes naquela competição. E você ser campeão, então é uma sensação melhor possível, né? A sensação que o trabalho foi realizado com sucesso. Os garotos, ele assimilou tudo aquilo que foi passado, né? Que começa lá no treinamento. Porque você vai para uma competição, não se ganha ela lá, se ganha ela no trabalho, né? 3 meses antes, 1 ano antes. Então, você vê, agora mesmo a gente vai para uma competição no Rio Grande do Norte, agora em junho. Mas eu estou falando para os meus atletas aqui, pessoal, procura trabalhar, treinar mais forte, se focar, porque a competição ela tem 2 meses. E o atleta ele chega faltando 15 dias. Com 15 dias ele não vai adquirir uma condição física. Mais disciplina, né, Marcelo? Ô Marcelo, e você agora foi vice, não foi Fomos vice-campeão na categoria de sub-13, né? Sub-13, né? Foi vice-campeão na categoria de sub-13 e saiu. E o sub-15 foi até a semifinal, né? Se passa, estava na final. Perdemos nos pênaltis também. A gente tem... Porque o pênalti... Eu não vejo ele mais como loteria, né? O pênalti ele hoje se treina para... Hoje o goleiro pega a pênalti. Antigamente o pessoal falava, o goleiro tem o que? 5%. Né? O batedor tem 95%. Hoje está meio a meio. Porque os goleiros hoje eles trabalham para pegar o pênalti. E ultimamente a gente está levando desvantagem nesse quesito aí. Lá em Sergipe agora, o Sub-17 foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis. E agora o Sub-15 também foi vice-campeão e perdemos nos pênaltis. Então são situações que a gente trabalha isso aí diário, mas infelizmente o atleta ele não está preparado assim ainda para emocionalmente, né? Porque vem o emocional, né, na hora de bater. O atleta ele fica com receio de bater o pênalti. Aqui aconteceu agora, a gente tem atletas aqui que tem um potencial muito grande batendo na bola, mas eles se omitiram de bater o pênalti. Eu até entendo. Que é por conta do receio, né? A cobrança da torcida, ele vê ali o público, muita gente ali atrás do gol. Então, mas isso é questão de você fazer um trabalho na mente desse jogador, né, Veraldo? Mas a gente tenta passar para ele que você trabalha para isso. Você está ali para fazer o goleiro pegar. O que eu fico um pouco assim chateado é quando o atleta ele coloca o pênalti para fora, ele dá um chute para fora. Mas quando é aquele pênalti que o goleiro pega, é um pênalti ainda não, o goleiro pegou, ele trabalha para isso. Mas a gente tem que focar mais nesse trabalho aí, nessa questão, não é nem questão de trabalho, é questão psicológica, né? Para que o menino ele fique tranquilo na hora que for, que precisar na hora das penalidades. Ô Marcelo, você falou que daqui saiu um jogador que foi para a Alemanha, foi verdade? Exato. Aqui foram 2, né? Foram o Juninho, um jogador muito conhecido aqui, né?
Juninho, que jogou aqui, jogou em vários clubes, jogou no Corinthians Alagoano, jogou em vários clubes aqui de futebol alagoano. E o Clebson, que é o Tareca, que é um atleta que foram para o futebol alemão através daqui do projeto Dias de Crack. Eles chegaram a jogar a 4ª divisão do futebol alemão. Então, para você ver como é, o futebol não tem barreira, né? Um atleta aqui de Joaquim Gomes, através do projeto Dias de Crack, jogar em outro país. Mas é como você falou, isso através do conhecimento, né? Eu joguei com um atleta em Santa Catarina, ele se chama, era o Robson Bazei, ele é um catarinense, e ele foi jogar no futebol alemão, como eu também joguei no futebol alemão. Isso é através de um jogador, o Robson, que me levou para a Alemanha. Só que assim, eu não estava preparado naquele momento, eu cheguei na Alemanha muito frio, algumas situações que se treina no gelo, né? Muito frio e assim, o corpo ele não se adaptou. E eu foi uma passagem rápida, eu tive que vir embora por conta disso. Eu não cheguei num momento lá que a temperatura não estava agradável, né? E eu sofri muito com essa mudança de temperatura e fiquei lá acho que 2 meses, 3 meses no máximo, e tive que voltar ao Brasil por conta disso aí. Mas o futebol ele proporciona isso. Você imaginar um garoto pobre, né, sair daqui de Joaquim Gomes e jogar num país como a Alemanha, né? Alemanha, é isso. Ô Marcelo, a gente vê assim pelo seu aspecto, né, e pela idade, né? A saúde, né, Marcelo, que o esporte, né, ele oferece, né? Porque você é um cara que não mostra ser doente. Eu acho que você não tem doença nenhuma, acho, né, Marcelo? Porque o cara... Não, o esporte me proporcionou isso, né? Você sente alguma coisa assim? Não, graças a Deus não. Graças a Deus, legal. Eu tenho... Na verdade, eu tenho um vício em treinamento. Eu faço minhas caminhadas diariamente. Bato meu futebolzinho, não dá mais por conta da idade, mas a gente sempre brinca no futebol, faço minhas caminhadas. E isso eu me sinto muito bem. No dia, para você ter uma ideia, a minha vida inteira foi fazer atividade. Desde os meus 7 anos de idade que eu nunca parei. Então, a gente que viveu essa vida de esporte, a vida de treinamento, do dia a dia, né, como atleta profissional, a gente leva isso até quando Deus quiser. Claro que vê as contusões, né? Eu tenho um problema de tendão, né? Questão de joelho. A gente tem essas contusões porque ela com o tempo e também no futebol, né? Eu com 17 anos quebrei a perna, né? Não foi fácil para mim. Eu com 17 anos, num treinamento, eu quebrei a perna. Não foi nem jogo. Então eu tive que parar ali mais de 1 ano, né? E a minha recuperação foi lenta, porque a medicina hoje ela está muito avançada. Naquele tempo não, você colocava um gesso, passava 6 meses, depois voltava lá, botava um menor, passava mais 6 meses. Então eu passei quase 2 anos, né, para me recuperar dessa lesão, que é muito forte, né? Você quebrar uma perna não é fácil. Mas aí eu fui me recuperando e dei a volta por cima. Eu tinha 17 anos quando quebrei a perna. Me atrapalhou muito isso aí, porque eu tinha assim proposta para ir para grandes clubes aí do futebol, né? E com essa lesão eu tive que parar 2 anos. Quando eu voltei a jogar futebol eu já tinha o quê? 18 anos. Eu quebrei a perna com 17 e vim me recuperar, né? Fiquei 2 anos para me recuperar. Mas é como você falou, o futebol, quem pratica esporte, Everaldo, ele tem sempre uma vida ativa, saudável, né? E prazerosa também. Você já tem uns 60 anos, né? Eu tenho uns 57. 57, né? 57, 57 anos. É isso aí, garota, tá vendo aí? Um exemplo de vida, né? Quem pratica esporte, saúde tem, né, Marcelo? Exatamente. O esporte é isso aí, ó. Vamos valorizar mal o nosso Marcelo, né, Marcelo, cara. Há dias que eu venho procurando Marcelo. Como é que eu vou fazer uma entrevista com o Marcelo? Marcelo sempre na correria, né? Sempre vai correr pra lá e pra cá. Mas hoje, pra tu ter um tempo, né, e
é um cara de raiz, é onde que a mídia, Marcelo, a mídia local deveria procurar, você está entendendo, deveria mais valorizar essas pessoas que é raiz, né, que comeram banana verde, que comeram batata, macaxeira, foram para a roça, e vieram da roça, não é isso, Marcelo? É verdade. É o povo que, entendeu? Eu nasci numa fazenda, né? Eu nasci na fazenda, meu pai já tinha propriedade e a minha raiz são raízes da roça mesmo. Da roça. Como você falou aí, Everaldo, o projeto de Rede Crack, o futebol em si, ele tem esse poder. A gente trouxe aqui em Joaquim Gomes por 2 vezes a TV Globo, né? A Rede Globo de televisão a nível nacional, e também a gente trouxe aqui a TV Gazeta, né? Que é a do estado, umas 4, 5 vezes. Mas a Rede Globo a nível nacional, ela teve aqui já 2 vezes, né? Com o título de campeão nacional da Copa Coca-Cola. Agora mesmo, no final do ano passado, a Rede Globo, né? Através do Esporte Espetacular, que é um programa que tem na Rede Globo, através do nosso conhecimento, através do nosso trabalho, a gente conseguiu colocar Joaquim Gomes como uma matéria, não vamos dizer a nível Brasil, até mundial, né? Porque o mundo assiste. E Joaquim Gomes foi para as páginas do esporte como notícia positiva, né? Que é através do futebol. Então o projeto também ele divulga a cidade de Joaquim Gomes. O Dia de Crack, ele tem essa ligação, Dia de Crack e Joaquim Gomes, porque aonde a gente vai jogar, a gente leva o nome da cidade aqui com muito orgulho, né? Joaquim Gomes hoje, ela é uma cidade conhecida nacionalmente por conta do projeto Dia de Crack através do título de campeão brasileiro. Então é isso. Não é fácil, Marcelo, não é fácil, aí como a gente temos falado aí no início da entrevista. Você é um cargo de peso. Olha, a gente conversando aqui vem um assunto, né? Você é um representante de um município com 25 mil habitantes, né? Mais ou menos assim. Não sei se diminuiu, disse aí que diminuiu, aumentou, não sei. Só sei falar essa faixa, né? Essa faixa, 25 mil. E você é um cara que é ciente disso, é um cara de peso, onde está levando um esporte para fora para representar o nosso povo de Joaquim Gomes, né? É um cara de peso. É onde que você como você falou, você busca mais um esporte raiz para dar mais exemplo, mais garra, né, lá fora. Né? Exatamente. Porque não é fácil, é um cargo de peso. É como você agora falou a verdade, Marcelo. É um cara que você é um cara disciplinado e busca disciplinar, preparar uma equipe, né, Marcelo, para representar a nossa cidade. É o segredo esse. É porque assim, Geraldo, hoje, em qualquer área que você for, qualquer profissão que você for, você tem aqui, você está com uma página aí do Joaquim Gomes e Foco. Então, se você não for um cara que foi exemplo, não for um cara que tenha credibilidade, a sua página ninguém vai dar valor para ela, né? Então, se for levar de brincadeira, pois é. Então, tudo que se faz, a gente tem que fazer buscando sempre a perfeição, né? A gente não pode fazer as coisas meio termo. Então, tudo que a gente faz através do nosso trabalho aqui, não é que a gente seja melhor do que ninguém, mas a gente sempre procura fazer o melhor, né? Às vezes não dá certo, mas não é porque não deu certo que a gente não tentou fazer o melhor. Então eu procuro ser exemplo, porque eu trabalho com criança. Então para mim trabalhar com criança, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ter credibilidade, eu tenho que transmitir confiança para aquela criança estar comigo. Então a gente tem que ser exemplo. Então, ao longo desses 20 anos, que eu sou filho aqui de Joaquim Gomes, mas ao longo de 20 anos que a gente está com um trabalho aqui do Dia de Crack, eu sempre passo essa imagem, né, de que o álcool não é bom para a saúde, que o fumo não é bom para a saúde, que a droga não é bom para a saúde. Então, eu tenho que praticar um exemplo, para que as crianças elas se espelhem em mim. Então, não adianta eu estar pregando que nada disso é bom e eu, como representante da criança, fazendo. Então a gente procura ser exemplo. Como eu falei, não sou melhor do que ninguém. Eu apenas gosto de seguir o meu trabalho com humildade, com respeito a todos, né, com dedicação. Agora, eu tenho uma linha. E todos os meus atletas sabem do que eu gosto, da minha linha, sabem da minha maneira de se comportar.
porque eu cobro. Às vezes o pai ele não entende, mas ele não pode entender na hora, mas lá na frente ele vai entender porque eu peguei no pé do filho dele, porque eu orientei o filho dele. Lá na frente ele vai entender, porque a gente sabe que hoje a droga mata, a prostituição mata, a bebida mata, as maus amizades mata. Então a gente procura sempre passar o bem e fazer o bem, e é isso que nos torna felizes. Aí na frente eles vão reconhecer, né, a sua mentalidade. Ô Marcelo, e por a verdade, ninguém nunca viu você, nunca viu uma forma sua em relação a ele, né, como técnico. Ninguém nunca viu você numa mesa de bar. Não, é um exemplo que sempre Marcelo tem que, né, vai lutar para, até a carreira dele, lutar para ser isso, ser essa pessoa que ele é. Como eu já falei, a mocidade de hoje, hoje você que vai entrar na escolinha Dias e Craque, né, aproveite, porque aqui tudo é passageiro, né, Marcelo? Exatamente. A idade passa, né, garoto? Passa. Eu tenho garotos aqui hoje que já estão com os filhos deles. Imagina só, há 20 anos atrás, o garoto que tinha 10 anos, hoje ele tem 20. Ele já é pai. O garoto que tinha 15 anos, hoje ele tem o quê? 25 anos. Ele já é pai, então já tem aqui os filhos dele, né? Os filhos já estão aqui, então não para, né? A gente dá uma sequência. Porque a idade ela é traiçoeira. Eu sempre falo, o garoto agora que disputou a copinha aqui, ele tem 15 anos, no ano que vem ele tem 16, ele já não disputa mais. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Então, o garoto que está aqui hoje jogando sub-17, o ano que vem ele é 18, ele já não vai jogar mais. Então ele tem que aproveitar esses momentos, né? Tem que aproveitar, porque não é discriminando, mas depois do Marcelo, claro que vem outro, né, Marcelo? Claro parar, que sim, né? claro. Agora O trabalho não vai parar. Agora só que vai haver uma diferença, que muito vai sentir sua falta, né, Marcelo? Com certeza. Então o que vier hoje é dessa geração agora, né? Com certeza, né, Marcelo? Exatamente, é. Não é daquela geração raiz que a gente jogava pouquinho, jogava laranja. Às vezes eu joguei pouquinho laranja, até eu cortava cana, até 4 horas da tarde. Não ia nem tomar banho. Meus primos, né, pela patotia, ia pro terreiro da casa da minha avó, que era um terreiro assim. Botava as travinhas, né? Era as travinhas, jogava bola até meia-noite. Pois não, olha. É brincadeira melhor do que essa. Era raiz. Tem brincadeira melhor do que isso. É por isso que, pessoal, olha, você jovem, você que quer prosseguir essa carreira, aproveite enquanto é tempo. Né? Aproveite, porque você vai ter futuro. Até porque, né, Veloso, para ter uma vida saudável, quando você falou aí. Uma vida saudável. Porque, na verdade, quando a gente traz o garoto para cá, a nossa intenção não é fazer ele jogador de futebol, é cuidar primeiro da saúde, e formar o cidadão. Essa é a nossa meta, é o nosso foco. É verdade. Agora, claro que no meio dessa galera toda aí, se você tiver 100 atletas, claro que 1 ou 2 vai se destacar. A gente tem aqui um garoto que ele mora no Prato Feito, ele é da roça, é o David. Foi um dos melhores jogadores também aqui da competição. É um garoto que ele paga preço para treinar, ele vem do Prato Feito. Você sabe, você conhece o Prato Feito? Então as dificuldades que vem, às vezes vem de moto, às vezes vem a pé, mas ele não falta um dia de treino. E às vezes eu dou ele como exemplo. Eu tenho garotos que moram aqui próximo ao campo, aí tá chovendo, ele não vem. Aí dói o dedo, a unha, ele não vem. Aí fica colocando desculpa, ele não tem aquela vontade, aquela gana, né, de se tornar um profissional, aquela garra. E a gente vê esses garotos da roça, né, garotos que tem, você sabe. A gente que morou na zona rural, a gente sabe a dificuldade que tem na zona rural. E muito. Até nos dias de hoje, né? É as estradas, é a questão às vezes que o pai não tem um transporte, né? Às vezes vem até a cavalo, às vezes vem pegando carona. Então a gente vê essa dificuldade. E é esses garotos que passam por essas dificuldades que ele realiza sonhos, né? Que ele vê a dificuldade em casa. E aquele garoto que o pai dá de tudo em casa, tudo fácil, mas ele tem que lembrar de uma coisa, ele não vai ter
o pai e a mãe pro resto da vida. Vai não. Tudo fácil, meu amigo, olha. É como. Então, é isso, Marcelo. É isso, é como você falou. Às vezes o que acontece quando um técnico, às vezes ele é muito criticado, sabe? É nesse sentido aí. O Marcelo, como técnico, ele já fica de olho aqueles caras que vêm da roça, o cara é esforçado, entendeu? Aí às vezes o Marcelo escolhe uma pessoa esforçada. Ok, vem as críticas, né, Marcelo? Exato. Mas rapaz, da cidade o Marcelo não escolheu, mas vamos ver. O Marcelo, a tendência do Marcelo não é a quantidade, é a qualidade desse esporte, né, Marcelo? A qualidade, né? O querer, né? Querer, do atleta. Ele ser determinado, eu quero. Porque não adianta, ó, em qualquer área. Se você não quiser, não tem como. Não tem como. Em primeiro lugar, as pessoas. Eu vou dar uma oportunidade. Mas para aquela oportunidade ela acontecer, você tem que querer. Você tem que querer. Não adianta só quem está dando essa oportunidade. Pura verdade. Ela tá aqui, você está com o Joaquim Gomes de Foco aí. Aí alguém vai lhe dar uma oportunidade para você dar um segmento, dar uma estrutura melhor. Mas você tem que querer. Não é só a empresa que vai dar a oportunidade. Se o Everaldo não quiser, nada vai funcionar. Tem que correr atrás. Exatamente. Né? Porque às vezes, como você falou, às vezes para ser um influenciador digital, tem pessoas que têm vergonha entendeu? Tem vergonha, mas meu amigo, você não vai, nada cai do céu. Você tem que correr atrás. O povo vai lhe ver você correndo atrás. Exatamente. Né, Marcelo? Exatamente. É que não o técnico de futebol. Aí visa que aquele cara esforçado da grota, da roça, vai ter uma competição. Claro que ele vai escolher vai escolher para ganhar, não é para perder. Exatamente. Né, Marcelo? Exatamente. Porque sempre aparecem as críticas, né? É como a gente está falando aqui em questão de querer. Ó, eu tenho minha casa, tenho minha família, mas eu vivo 24 horas no meu trabalho. Eu gosto, em primeiro lugar você tem que gostar. Eu atendo as pessoas aqui, eu tenho uma sala aqui, tem essa sala aqui que eu atendo os pais dos meus alunos, atendo os alunos, porque eu trabalho 24 horas em cima do bem-estar dos atletas. Como por exemplo, hoje, a gente no mundo, no Brasil, a gente está com um índice muito grande do autismo, né? Autista, garotos, crianças muito autistas. E os médicos, quando a mãe leva lá, que vai fazer exame, aqueles procedimentos, né, que leva lá no médico para fazer essa avaliação, a primeira coisa que o médico fala lá, que eles, quando esses garotos são autistas, ele manda procurar o esporte. E as pessoas me procuram aqui, as mães, e a gente aqui, de 15 em 15 dias, e a gente faz uma autorizando, né? O médico manda e a gente está avaliando, né, se as pessoas estão participando mesmo. O médico quer provar se o garoto está participando das atividades físicas. Então eu recebo em média aqui por semana faixa de 8, 10 mães preocupadas nesse sentido aí. Aí tem aquele atleta também que eu me preocupo, que é na escola, que ele tem a tendência de não vingar na escola, tem dificuldade para aprender na escola. Pra você ter ideia, a gente hoje, eu tenho um atleta aqui que ele tem 15 anos, ele não sabe ler. Então, no mundo de hoje, um garoto com 15 anos, ele não saber ler, é estranho, né? Então a gente procura sempre trabalhar em cima da família, para que esse garoto ele foque e ele venha a ter mais assim, se entregar mais, né, na área escolar. Tem garotos que ele gosta até do futebol, mas ele não gosta de estudar. Então a gente une as duas coisas, né? Porque hoje o atleta, ele precisa de conhecimento, ele precisa de estudo. Então dá para fazer as duas coisas. Aí, como eu falei, eu passeio na minha casa e moro no meu trabalho. Então, pessoal, é isso que nós temos hoje, né, no nosso canal. Então, Marcelo,
Aí o recado que você dá para finalizar essa entrevista, qual é o recado que você dá para a mocidade de hoje? Para ser um jogador, né, que procura esporte, fala para nós aí, né? Em primeiro lugar, Everaldo, ele tem que focar, né? Ele tem que querer, ele tem que ser família, ele tem que escutar as pessoas que querem o bem. Às vezes, a maioria das vezes, o pai vai dar um conselho, o filho não aceita. Imagine um professor, imagine um amigo. Então você que tem essa idade de 13, 15, 16, 17 anos, foque em escutar as pessoas que têm experiência, as pessoas que querem o teu bem, as pessoas que te dão oportunidade. Porque só assim você consegue ser um vencedor na vida. Muito bem, Marcelo, muito obrigado pelo seu espaço que você deu. Agradeço, Everaldo. É muito importante aí o Joaquim Gomes em Foco, muito importante. Isso aí é como se fosse um documentário, né? Isso aí vai ficar guardado para sempre. E as pessoas elas vão ver isso aí hoje e vai sempre. Então vai ser um material que vai ficar guardado e tenho certeza, um conteúdo muito bom que as pessoas vão aprender com esse nosso bate-papo aqui. Né? Foi interessante. Então quem agradece